Euronet Plus. Vamos iniciar pela Ucrânia, que é agora oficialmente candidata à adesão à União Europeia. Aliás, tal como a Moldávia, foi uma decisão aprovada ao final do dia de ontem pelos líderes dos 27 na Cimeira de Bruxelas e que foi saudada pelo presidente Zelensky como tratando-se de um dia histórico. Na tua opinião, Olivia, que importância é que atribuis a esta decisão da União Europeia? Bem, é uma decisão simbólica, mas simbólica e forte. Não deixa de ser forte. A grande questão aqui é que é evidente, sabemos que vai demorar muito tempo. Existem problemas também de corrupção na Ucrânia que não estão resolvidos. É preciso não esquecer que é preciso algumas regras para entrar na União Europeia. O que é preocupante também é que tem a ver com a questão da economia, porque estava a ver, por acaso, ontem, o PIB por habitante na Ucrânia são $3.700, por exemplo, quando eu comparo com a França, que são 40 mil, e o Luxemburgo, 115 mil versus 3.700 para a Ucrânia. É muito complicado, com uma tal diferença, haver um mercado único europeu. Portanto, isto, eu acho que é, para mim, um grande ponto de interrogação, mas o maior ponto de interrogação é que, de facto, se a Ucrânia for parcialmente ocupada pela Rússia, não estou mesmo a ver como é que seria possível a adesão. Portanto, que a Ucrânia, afinal, a Ucrânia pode entrar, mas que a Ucrânia, é essa a grande questão. Sim, um sinal político importante de apoio à Ucrânia, mas também um sinal importante, Begonha, de unidade dos 27 uma vez mais, porque não estava garantida a partida. Unidade, mas tamén realismo nas declarações dos 27 dos principais líderes. Sobretudo de alguns, como o António Costa. Sí, mas estou-me a lembrar, por exemplo, dos líderes da Alemanha e tamén das declarações que eu fiquei bastante esclarecida do primeiro-ministro da Albânia, onde diz claramente, olha, nós estamos à espera Isso desde é outra há questão 8 dos anos. países dos chamados Balcãs Ocidentais. Isso é. Portanto, que é o que ser candidato? A Albânia há 8 anos e há outros países quase há 20. Que é o que ser candidato? É muito importante, é verdade que é muito importante ter dado este passo, é um sinal político, é verdade que a axuda militar tamén foi importante e é moito mellor para a Ucrania isto do que non tivese sido aprobado como inicialmente podería parecer, pelas discrepancias, como perguntabas, dos líderes europeos ou de algúns líderes europeos. Mas todos están a advertir que isto vai ser, o primeiro-ministro portugués así diz, un proceso longo. Isto vai demorar e, como dicía Olivier, a Ucrania ten de cumprir unha serie de requisitos e, sobre todo, o máis importante é que estamos en guerra, a Ucrania está en guerra, e até non acabar a guerra, iso xa se clarificou, non vai se poder comenzar, digamos, com todo este processo. Bom, veremos o que é que também os próximos dias vão trazer no que toca aos apoios à Ucrânia, porque vamos ter este fim de semana o G7, vai reunir-se na Alemanha e depois temos a importante Cimeira da NATO na próxima semana em Madrid. Veremos até que ponto é que podem sair novas medidas concretas para aumentar a pressão sobre a Rússia. O que é que podemos esperar, Olivier, numa altura também em que aumenta a pressão, nomeadamente a pressão económica sobre a Alemanha, que está a braços com a crise do gás já, por causa da redução dos fornecimentos por parte da Rússia? Mas estamos perante economias de guerra e a grande questão aqui com a Alemanha é algo que vamos ver em toda a Europa e eu diria a coragem do governo alemão. Vamos falar daqui a pouco do António Costa, mas há algo que me incomodou um pouco no discurso do António Costa, que é não se aperceber, enfim, não digo que ele não se apercebe da gravidade da situação, mas se calhar não ao ponto que estamos a viver e o que vamos para frente viver. E a Alemanha sim. E na cabeça da Alemanha, neste momento claro, esta questão económica do gás vai relançar e já está a relançar o debate sobre as centrais nucleares na Alemanha. Sim, com o Ministro da Economia a avisar que muitas indústrias não vão ter condições para funcionar no próximo inverno, provavelmente. Exato, e depois o Ministro da Economia da Alemanha dizia no outro dia que eles vão ter, o consumo vai ter que baixar. E a realidade é que é essa, que não podem tomar uma medida ou outra, mas não estou a ver uma outra via a não ser a racionalização da energia. E isto vai ser terrível, porque ainda não estamos no inverno,
Mas vamos ver, eles precisam, lá está, vamos ver como é que o gás vai ser fornecido às empresas, aos particulares, e eu acho que não há outra solução. Senão, lá está, é terrível, mas estamos numa guerra, numa economia de guerra, e nas economias de guerra precisam não esquecer a racionalização. Sim, há o racionamento. Ainda há pouco falávamos desculpa. disso aqui com o economista João Duque Begonha. As perspectivas de uma guerra relativamente rápida na Ucrânia já se esfumaram. Sem dúvida. Há esta maior probabilidade agora de o conflito se prolongar pelo próximo inverno. E se isto se confirmar, de facto, é mais um stress para toda a Europa. Sí, sí, máis un estresse, mas porque aquí temos varias coisas en aberto bastante graves. Por un lado, temos a crise alimentar que se está a adiviñar e que se está a anunciar, non é? E a agravar. E a agravar, e por parte das Nações Unidas están a advertir. Temos o problema militar, non é? Eu penso que a Cimeira de Madrid, si realmente da Cimeira de Madrid, da NATO, da OTAN, de próximos días, se chegar a algún tipo de acordo por parte dos membros da NATO para presionar aínda máis a Rusia, pode ser moito importante para tentar tamén frenar un bocadiño esta crise enerxética. É dizer, é que todo vai unido, porque se conseguir presionar a Rusia ou chegar a algún tipo de acordo, vai ser bom para a Ucrania, vai ser bom para a Europa e vai ser bom para as nosas economías. E como a Alemanha é, neste momento, o país máis fragilizado e que máis pode influenciar precisamente esta crise enerxética, sin dúbida, nesta reunión de Madrid, ele tamén vai presionar, a Alemanha vai presionar, para que se chegue a algún tipo de acordo nesta cimeira. Por iso, os próximos días van ser decisivos para saber que é o que vai acontecer na Ucrania e com a crise enerxética também na Europa. A questão também é saber até que ponto é que a Rússia, neste momento, está disposta a ceder, seja no que for, uma vez que está a ter, ao que tudo indica, importantes vitórias no terreno. Como é que será possível chegar a um eventual acordo, Olivia, não é? Sim, porque estamos a viver um momento-chave da guerra. Eu acho que esta questão do Donbass vai ser uma das conquistas lá está, anunciadas da Rússia. Está, neste momento, a Rússia a ganhar terreno. Sim, parece irreversível, não é? Exatamente, sem dúvida nenhuma. Seria bom haver, claro, uma negociação para acabar, uma vez por todas, com esta guerra. Não é? A grande questão aqui é que a Ucrânia, que dizia que nunca passava pela cabeça deixar um pouco do seu território à Rússia, eu acho que vai ser muito complicado recuperar a totalidade dos territórios ocupados pelos russos. Mas aqui temos outra coisa importante. Ontem estava a ver uma reportagem excelente que pasara na SIC, precisamente sobre o tema tamén das persoas que morreran, os asesinatos e demais, e como é que a Rusia tentou tapar todo iso, non é? As persoas tiveran de enterrar os seus mortos nas súas hortas. Incrível, moito duro, unha reportaxe moito boa e moito realista. Que acontece con isto? Eu acho que se declarar crimes da humanidade, todo isto que está a acontecer e que aconteceu nos últimos 4 meses na Ucrania, a Rusia pode se sentir moito presionada, e por este camiño, se acelerar todo isto, se as persoas que están a facer todos estes levantamentos, estes estudos a nivel do terreno na Ucrania, observadores internacionais, conseguiren encontrar probas suficientes para determinar o que todos pensamos e achamos que houve crimes, mas mesmo moitos crimes contra a humanidade, a Rusia pode se encontrar super presionada e pode ser decisivo isto também. É possível que estejas a ser otimista, mas veremos o que é que os próximos tempos vão trazer, e nomeadamente focar-nos nessa cimeira então que terá lugar no final deste mês em Madrid, por parte da NATO, e ver que medidas concretas é que podem sair. Eu aproveitava para mudar aqui de tema e focar um pouco o visto de fora em França, porque tivemos a segunda volta das legislativas francesas no último domingo, com Emmanuel Macron a ficar numa situação bastante delicada, porque perdeu a maioria absoluta na Assembleia Nacional Francesa e, portanto, obrigado a negociar com outros partidos para conseguir, no fundo, governar. Como é que estão a decorrer essas conversações, Olivier? É muito complicado, portanto, porque não há em França, isto é muito curioso, mas não há
ao contrário de uma Alemanha, por exemplo, que tem uma coligação entre os verdes, os liberais e Olaf Scholz e dos sociais-democratas, não há esta cultura da coligação. Claro Até porque o sistema político é diferente. Sim, exatamente, mas não só, não há esta cultura do compromisso em França. Por exemplo, mesmo em Espanha, para não esquecer que entre o Pedro Sánchez e o Podemos, demorou tanto tempo, ou seja, a Espanha tem esta cultura, apesar de tudo, porque não foram fáceis. Uma altura em que quase não havia acordo e depois houve acordo. E houve uma sucessão de 4 eleições seguidas em Espanha até haver um acordo. Exatamente. E na Itália houve aliás, até o governo de União Nacional, Macron, deixou a porta aberta a isto. Mas para chegar a um governo de União Nacional, ou mesmo com uma coligação em Espanha do governo, um acordo do governo, ou como em Portugal está a negócio, é preciso a cultura do compromisso. Ora, esta cultura do compromisso, em França, ela não existe. É uma situação muito complexa para Emmanuel Macron, que precisa, resumido, da direita tradicional para governar, só que a direita não quer nada disto. O problema de Macron é que ele tem uma grande parte da França contra ele, e para arranjar compromissos, para arranjar uma coligação, é muito complicado nesta situação. E como é que uma espanhola está a olhar para esta situação política em França? Pois estou a ver que o Macron, e como se está a ollar tamén en España, e como destacou a imprensa española estas eleições na França, realmente o Macron está a perder peso. É verdade que ele pode continuar, ele é o presidente, isto eran eleições legislativas, a França é o que se explica na imprensa española, un régimen presidencial, como saben os nosos ouvintes, mas ele, como non vai ter, a partir de agora, maioría no Parlamento, ele fica, o resumo, moito fragilizado, é dizer, vai ser moito difícil para ele os próximos anos, non é? Gobernar propiamente, porque vai ter no Parlamento moita pressão e muita exigência. Deixa de ser o presidente jupiteriano, como se chamava, esse não é? presidente absoluto, non é? Que pode facer o que quiser e vai estar moito vigilado pelos seus contrincantes políticos, por dizer assim. Sendo que em Espanha também tivemos eleições, neste caso as regionais na Andaluzia, o Partido Popular ganhou com maioria absoluta, o que aconteceu pela primeira vez na história da democracia em Espanha, uma vitória dos populares na Andaluzia e com maioria absoluta. O que é que contribuiu para esta vitória tão esmagadora do PP, Begonha? Contribuiu, eu acho, que a personalidade do Juanma Moreno. En España estamos, e así se destaca en os principais xornais españois, e se destacou depois das eleições, estamos a viver unha mudanza de ciclo. Evidentemente. Por qué? Unha mudanza virada para a moderação e non para os extremismos. E eu, como española, estou moito contenta de que isto aconteça. Por qué? Porque o Juanma Moreno, que é a persoa que o actual presidente do goberno da Andalucía, do goberno autónomo, que gañou estas eleições, como dixías, con maioría absoluta do Partido Popular, mas é unha persoa de centro. É unha persoa moito parecida no seu perfil político a Alberto Núñez Feijóo, que é o actual líder do Partido Popular. Que é também o novo líder nacional do Partido Popular em Espanha. E então, ele esteve varias veces na Galiza, iso non saben os nosos ouvintes, mas esteve nos últimos anos a pasar ferias na Galiza, ten unha relación moito próxima con Núñez Feijóo, persoal e tamén política, porque está mesmo do mesmo lado, no centro. Então, Juanma Moreno tiña claro, cando accedeu ao poder há 4 anos, que ele non tiña gaño as eleições, aliouse con Ciudadanos, que agora ficou totalmente de lado porque ele absorbeu os votos do centro de Ciudadanos, e agora ele sabia que tinha de continuar no centro. Mas o que eu queria que me explicasses era se isto é uma vitória mais pessoal e mais regional ou se terá depois uma tradução nacional. Sim, por um lado é uma vitória pessoal dele, sem dúvida, porque é uma vitória pessoal dele por ser moderado no centro, porque conseguiu que Podemos não chegasse ao poder, não é? E deixar de lado o extremismo. Mas o Podemos... PP fica também mais perto de ganhar a nível nacional? O PP, sem dúvida, fica mais perto porque se destacou na imprensa espanhola uma mudança de ciclo. Que significa a nível nacional? Porque todas as sondaxes, todas, están a dar Alberto Núñez Feijóo, o Partido Popular, o sitúan perto da maioría absoluta en España. É dizer, se neste momento tivésemos eleições na España, falta bastante tempo. Agora,
o que falta por saber é se o Pedro Sánchez, que está cada vez máis fragilizado e con moita divisão interna no seu goberno, vai aguantar até o fim da legislatura ou vai adiantar. Se tem ainda algum golpe de rins, alguma... Mas vamos ver o que acontece, porque o Pedro Sánchez tem muitas vidas. Alguma carta na manga. Se me E o teu permite, olhar, Olivier? se me permite, Sim. 30 segundos sobre isto, sobre as eleições. O que é que me marcou, visto de fora, nesta eleição da Andaluzia, do pouco que eu tenho visto, mas vi algumas reportagens, é que os temas abordados na Andaluzia são temas que achei super interessantes, a dizer que é ligado às tradições. Falou-se imenso de flamenco, falou-se de caça, falou de tauromaquia. Aliás, houve uma deputada do Vox que entrou no Parlamento com a t-shirt, de um toureiro. Portanto, não, mas é interessante, ou seja, na Andaluzia estes temas, não é? Olivier, E estes temas, como é Andaluzia. evidente, estes temas, a partir do momento, não é claro, que favorecem a direita. Portanto, o Partido Vox está obcecado com a defesa das tradições e também o PP também, de certa forma. E depois há uma diferença, por exemplo, com a França, e é que enquanto na França está a crescer cada vez mais a extrema-direita, em Espanha está-se a produzir um fenómeno esperançador que a extrema-direita está a ficar agora, parece que chegou ao seu limite, tanto a nível nacional como a nível, neste caso, da Andaluzia. Muito bem, faltam 23 minutos para as 11. Lembro que estamos no Visto de Fora, um programa que fazemos aqui todas as semanas em parceria com a Euronet, Rede Europeia de Rádios. Euronet Plus. Milano, Zagreb. Bruxelas, Sofia, Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa. E por cá, esta semana, assistimos ao regresso dos debates parlamentares com a presença do Primeiro-Ministro. Já não acontecia desde outubro, há, portanto, mais de 8 meses, e foi um debate intenso, com António Costa, enfim, a fazer duras críticas aos antigos parceiros de Geringonça. Não sei se tiveram a oportunidade de assistir. A saúde foi um dos temas fortes, com Costa a sair em defesa da Ministra, embora tenha reconhecido falhas graves neste setor, e as falhas também a que estamos a assistir com as notícias das últimas semanas, com as dificuldades nas urgências obstétricas, falta de acordo com os sindicatos médicos, etc. Marta Temido foi uma das questões que foram colocadas pela oposição e que vos coloco agora à voz. Marta Temido terá condições para continuar no cargo? Costa diz que sim. Begonha. Pois eu penso que as condições de Marta Temido para continuar no cargo dependen de Costa, dizer o que Costa quiser. Costa está a dizer que sim, mas Costa é un animal político, como todos sabemos. Então, en cuanto a ele lle convenir e quiser, vai continuar. Mas, sin dúbida, a ministra está máis fragilizada do que nunca, porque agora non temos a crise pandémica, verdade, que continúa a haber moitos casos, mas xa pasamos, por enquanto, non sabemos depois no outono, no pior escenario, por enquanto. E entón agora estánse a ver todos estes problemas de base que xa existían e estamos a ver como realmente se faz unha mudanza estrutural, mas iso dependerá do propio Costa, se o Costa quiser realmente meter a mão no problema e tentar solucionar, porque senão eu acho que há un descontentamento tal que este descontentamento pode acabar con a ministra. É dizer, o Costa pode sentirse que non consegue xa aguantar. É un bocado como aconteceu coa ministra de Administración Interna depois dos incêndios, non é? Ou com o próprio ministro Cabrita, que exatamente, também amigo resistiu pessoal àquele do número Costa. do acidente na A6 e acabou por ter de se demitir. Exatamente, vai depender. Eu estou a ver a clase médica e da saúde en xeral, tudo que ten a ver con a saúde en Portugal, o persoal da saúde, mesmo que está que non pode máis. Estou a perceber isto xa. É dizer, xa isto chegou ao limite. E temos todo o verão pela frente, Olivier. Estaremos aqui perante aquele que será o ponto mais fraco neste momento do governo de Costa? Sim, do que eu vi do debate no Parlamento, achei António Costa um pouco nervoso. Eu diria que, mas de uma certa forma não é uma surpresa, porque não é por ter a maioria absoluta,
lá está, a partir do momento que tens maioria absoluta, tens quase, não diria todo o Parlamento contra ti, mas é um pouco o que é que eu senti também, não é? E eu acho que o segundo mandato dele vai ser muito mais complicado. Para já, não é porque ele ganhou as eleições e ganhou muito bem. Sim, com maioria absoluta. Maioria absoluta, portanto, o povo decidiu. A grande questão aqui é que o contexto também mudou. O contexto mudou e continua a mudar de forma acelerada, porque se a inflação continuar a subir, os salários a desvalorizar, etc., provavelmente o contexto é, como dizias, em que António Costa foi eleito com a maioria absoluta, já não será o mesmo agora ou daqui a alguns meses. Sabe, precisamente o que é que eu senti é que não senti no António Costa o facto de não iria dizer falar a verdade aos portugueses, não é essa a questão. Mas eu diria mais dizer que o pior está para acontecer. E ele fez um cenário do país, não é, que na minha opinião não corresponde à realidade actual, não corresponde à realidade atual. E por isso, para mim, ele vai ter uma tarefa muito complicada, mas eu diria a tarefa ainda mais complicada para responder a pergunta que colocaste a Begonha, de Marta Temido. É assim, ela está, ainda tem condições, acho eu, para continuar, mas até quando? É essa a grande questão, porque é bem bonito dizer que sim, há o problema do SNS, há o problema do SNS, mas depois a pergunta é, mas ela não é responsável desta pasta, as medidas têm que ser anunciadas e não é. Mesmo que chegaram a acordo com os médicos, não será suficiente. Não é por causa disso que o SNS vai se salvar. E depois há esta declaração, então lá, atingimos para mim tudo, de Graça Freitas, que diz que quase nos pediu para não adoecermos em agosto, como se eu escolhesse a minha constipação, tudo isso. Enfim, tudo isto é um pouco... Mas o Presidente Marcelo acabou por lhe dar razão. Mas é que a Graça Freitas, eu gosto moito dela no sentido de que é evidente, é dizer, a Graça Freitas non mente. É unha muller que nós xa nos habituamos a ver con as súas fragilidades físicas, mas é unha muller que acho que os portugueses gostan dela, porque con todas as súas fragilidades notan que ela é verdadeira. E então imagino a tensão entre a Marta Temido e ela, porque a Graça Freitas non deixa de ser unha pessoa que é do setor médico. Mas achas que a ministra não é verdadeira? Mas, Begonha, ela não mente tudo bem, não é essa a questão, mas imagina, isto é reconhecer diretamente o fracasso. Pois por isso, portanto, mas a ministra non recoñece por iso, porque a ministra é moito máis política. Mas ao que vamos, para mí, respecto ao debate, há unha coisa que está a acontecer con Antonio Costa, visto de fora, que está a acontecer con cualquier gobernante que leva moito tempo no cargo. É dizer, primeiro, Antonio Costa, na anterior legislatura e na anterior, non tiña maioría absoluta, non é? Tiña de negociar todo. Agora ele está con maioría absoluta. Entón, cando os gobernantes levan moito tempo no poder, acontece en todos os países, en todo lado, féseanse e parece que non ven a realidade, non é? E entón Antonio Costa está nesa fase na que non quer ver a realidade, mas é que a realidade pode chegar e se pôr por cima da mesa e condicionar totalmente todos os seus planos. Por qué? Porque estamos agora cunha crise alimentar, cunha crise económica, cunha crise enerxética e, sobre todo, o tal falado SNS de tanto orgullo para todos, se isto comenzar como está a comenzar, a mesmo se romper, e os médicos e o persoal sanitario xa non poden máis, porque depois dunha pandemia de 2 anos de lutar e de dar todo por todo, que eles son realmente son os heróis de todo isto, pode haver um momento em que há uma gota que faz transbordar o copo. É que é normal, é que eles teñen de ter algún tipo de consideración, eles teñen de mellorar as súas condições de traballo e se ten de facer un cambio e unha mudança estrutural, gosten ou non gosten. E vamos ver até que ponto é que a contestação social de facto vai aumentar ao longo dos próximos meses. Está a aumentar xa. Gostava de ouvi-los ainda sobre outra das notícias da semana, que foi a criação de uma comissão multidisciplinar para estudar a delinquência juvenil. Os crimes em Portugal, crimes graves, estão a aumentar, em grande medida também associados aos chamados gangues, não é? E foi criada uma comissão que deve apresentar medidas até daqui a um ano para fazer face a esta situação. O que é que vos parece? Será este o caminho, uma comissão? E, por outro lado, o que é que está de facto a justificar, na vossa leitura, este agravamento da criminalidade entre os jovens portugueses?
Bem, eu diria que há dois fatores ali. Há o primeiro fator que tem a ver com a crise, a explicação que a crise económica, mais pobreza, cria automaticamente mais violência. Isto não é só em Portugal. Eu diria que há um outro fator, hein? Eu que tenho meus filhos já 25 anos, não, 25? 20 anos, 20 anos em Portugal, eu sempre fui surpreendido com o grau de violência nas escolas. Sempre fui. Mas a que nível é que te referes, por exemplo? A nível mesmo do bullying, por exemplo. Mais uma vez, isto existe lá fora, cuidado, isto não é uma especificidade portuguesa. O que me surpreende, muitas vezes, é a ausência de medidas duras contra isso. E uma das medidas que acho surreal que é como é que é possível, em muitas escolas, haver rapaz, olha, falei com um vizinho meu, o filho dele tem 12 anos. Ele não está numa escola bem complicada, mas ele diz, desculpa, eu tenho 12 anos, ando com um rapaz de 17, 18 na minha aula. Então, rapaz de 17, 18 anos, chegam lá, parece que são os reis do mundo, não é? E convivem com miúdos de 11, 12 anos. Mas como é que isto é possível? E lá está. E mais uma vez, não há medidas tomadas. E depois eu também fiquei surpreendido porque eu comecei a ver que havia unidade da PSP dentro da escola. E me que é isto? Tipo, portanto, para ti o problema começa nas escolas. Mas é evidente. Começa o nas problema escolas. número 1 é o problema de disciplina nas escolas, em Portugal, na minha opinião. E depois, além das escolas, é o próprio sistema. É dizer, aquí há uns horarios, os pais en Portugal non há o que é a xornada intensiva de traballo que tanto temos falado neste programa, o que acontece en España cos funcionarios públicos e con moitas, Os con pais têm empresas. pouco tempo para acompanhar os Pouco filhos. tempo para acompañar, e o que vexo son os miúdos desde moito pequenos cos telemóveis a ver todo tipo de series violentas, a entrar nas plataformas digitais sin ningún tipo de controlo, a acceder con contactos a través da internet, contactos que os pais ás veces non poden controlar, porque eses miúdos, e todos sabemos do que eu estou a falar, porque todos temos exemplos moito de perto, están moitas horas sosiños e están moito libres, no sentido de que eles deciden e facen e todo iso. Iso non é bon, porque como dicía Olivier, ten de haber disciplina. Atenção, mas non podemos culpabilizar só as escolas. É o próprio sistema en si. Muito bem, caminhamos para a parte final deste Visto de Fora, mas temos agora o Índice de Tugalidade. Índice de Tugalidade. Diria que hoje o grau de dificuldade não é tão baixo como tem sido. Ui. Todas as semanas sujeitamos aqui o Olivier e a Begonha a uma prova de aflição de português. Hoje queremos saber se sabem o que significa gastar o latim. Gastar o latim é gastar moitísimo. Hã? Unha persoa que gastar o latim é que se está a gastar o que... Pronto. Isso quer dizer o que, Begonha? Muito bom. Gastar o latim... Pensa. gastar o Somos latim, todos o que é que latinos, pode- portanto, não há Exatamente. desculpa. O que é que Somos pode latinos. significar o latim? Sei lá. Sei lá. Pronto, Miguel, o melhor é darmos já a resposta, não é? Até porque temos pouco tempo. Exatamente. Gastar o latim é uma expressão que se usa quando alguém não entende ou não quer entender o que se diz. Por vezes há pessoas que... Nada a ver. Pois, por vezes há pessoas que, por mais que expliquemos, não percebem ou fazem de conta que não percebem o que Pois. queremos dizer. E vocês perceberam ou estive para aqui a gastar o meu latim? Ai, que mal, ócio, Olivier. Índice. Muito mal, Muito mal. Acontece-me tantas vezes isto. Ai. Eu avisei do grau de dificuldade. Bom, antes de fecharmos, temos ainda, como sempre, o positivo e o negativo da semana. Vamos ao pior, Begonha. Ai, o pior ten a ver co que explicaba antes, o tema dos protestos que estamos a ter, as continuas greves da CP, o que ando dun lado para outro a percorrer este país e en dirección a Galiza continuamente, e realmente o que se viveu onte no Porto non ten explicación. No día de San Xoao, a festividade de San Xoao, facer o que fixeran, como estaban as persoas, as vidas das persoas. Que desastre nun día tan especial para os portuenses e para o norte de Portugal, xusto a greve de CP. Eu non entendo que eles terán as condições, se callar non son as mellores, mas por favor, debemos ser humanos e non facer isto así. Da mesma forma que no próximo domingo, com o Rock in Rio completamente esgotado, o metro também estará fechado. Isso não pode ser. Pois é. Não pode O teu ser. negativo, Olivier? O negativo nasce de um positivo que tem a ver com as festas populares, por exemplo, ontem em Almada. E qual é o negativo? O negativo que é a reflexão que eu fiz ontem. Eu passei uma noite sinceramente extraordinária. E a reflexão que eu me fiz, mas porquê que raio o meu país de origem, a França, onde nasci, perdeu esta alma? Porquê que perdeu
estes momentos de alegria, eu diria, simples. E o que é que eu vivi ontem fez-me lembrar os filmes em França dos anos 50, eu não tinha nascido, mas eu adoro os filmes dos anos 50 francês, a preto e branco, onde havia uma espécie de doçura de vida que infelizmente em França não dava para refletir agora, perdeu-se por várias razões, e uma das coisas que eu mais prezo em Portugal é que esta doçura simples ainda se mantém. Muito bem. Muito o melhor... bem, Muito muito bem, E qual foi o Olivier. melhor da semana Já para que ti, está a ti, Begonha? aplaudiria. Sí, é que vamos, porque acho que nós deberíamos ser fillos adotivos deste país, porque nós Já queremos são, máis já a são, Portugal já são. que moitos portugueses. O teu positivo, Begonha? Pois o positivo, neste caso vou pensar na miña familia, chamanse Tiago e Pedro, son os meus fillos. E neste ano tan difícil para a nosa familia, no que eu estou unha semana a traballar desde a Galiza, outra desde Lisboa, ver que os meus fillos son saudáveis mentalmente, que se esforzan, que son bons fillos e que se esforzaran moitísimo neste ano lectivo e que o deran todo por todo. E que me sinto moito orgullosa deles e que, a pesar da distancia e demais, conseguimos manter este equilibrio familiar tan importante e que tanto nos axuda a uns e a outros. Por iso, unha salva de palmas para eles, porque estou mesmo moito orgullosa. Tivemos o Foi uma momento... salva única. Pois, uma salva de palma. Tivemos um momento fofinho do Visto de Fora. E o teu positivo, Olivia, muito rapidamente. Não serão os meus filhos, porque eles são chatos. Outras vezes, mas já fora. Mas eu amo os mesmos filhos da mesma. Cuidado, mas são mesmo chatos. O positivo da semana é uma visita que eu fiz no último fim de semana. Lá está, tínhamos falado disto, que eu tinha familiares e que tinha um plano na cabeça, o que é que eu ia fazer com eles. Olha, descobri algo que eu não vi, redescobri. Tinha ido lá 21 anos atrás. São as praias selvagens da Comporta. Eu digo uma coisa. É estacionar em Troia. A praia do Comporta não sou nada fã, nada mesmo. Da praia do Comporta em si, não gosto. Agora, as praias entre Troia e Comporta, estacionar o carro do lado direito, andar 15 minutos e a partir daí tu és picado pelas motos, tu chegas da cara toda vermelha. Mas vale a pena. E depois, vale a pena, é o paraíso à tua frente. E gostaram os teus familiares? Adoraram, imagino. Mas eu espero que não gostaram demasiado, senão vai haver mais franceses em Portugal. Bom, estamos no final de mais um Visto de Fora. Todas as semanas conversamos aqui sobre a Europa, Portugal e os portugueses. Já sabe que pode enviar os seus comentários e sugestões para vistodefora@rr.pt.